eu vou iniciar primeiro agradecendo e dizer que eu fiz essa disciplina no meu primeiro período no doutorado. Então, essa disciplina ela foi fundamental para organizar as discussões que estavam até então muito pouco recortadas e com aprofundamento teórico. Então, quando eu recebi o convite de Miriam e de Richard para contribuir, para além de uma contribuição como colega hoje na instituição, tem um sentimento muito positivo de poder compartilhar um pouquinho da enorme contribuição que eu recebi de vocês para auxiliar na minha pesquisa de doutoramento. Então, queria iniciar dizendo isso. Eu fiz uma apresentação muito mais para me guiar dentro do tempo de 25, 30 minutos, porque tem umas imagens que eu acho que as imagens ajudam a gente a situar um pouco o campo, né? Esse campo tão complexo que é essa agenda intersetorial, global de população e desenvolvimento. Enquanto o Renato está subindo, o que eu iniciaria com algo que me parece fundamental dizer? Você pode passar, Renato, por favor? Que me parece fundamental dizer. Primeiro, que a discussão de população e desenvolvimento é uma discussão que marca a geopolítica global. Acho que isso está não somente no artigo, que é uma referência para a aula de hoje, que eu escrevi há quase 2 anos, na Revista Brasileira de Estudos de População, que estava discutindo os 25 anos dessa agenda de população e desenvolvimento, mas eu acho que esse é um consenso entre quem estuda a população, né? Pensar que a discussão de população e desenvolvimento é uma discussão que marca a agenda da geopolítica global. E aí o porquê disso, né? Entre muitas chaves para a gente entender o porquê, esse quadro ajuda um pouco, né? Que depois eu posso ir abaixando, mas aqui eu acho que dá um pouco da linha do porquê que a gente está falando que população e desenvolvimento é um tema da geopolítica global. Em 1954, a gente tem essa primeira conferência, que ainda não estava sob auspício das Nações Unidas, né, caracterizada muito mais como uma conferência, né, a partir da dinâmica de especialistas, mas que já vai pautar de forma muito veemente a temática de população a partir de uma discussão que é central até os dias de hoje, né? População como sinônimo de crescimento populacional, como um sinônimo de pobreza, ou seja, populações muito amplas eram populações destinadas a manter países em situação de pobreza. Então, muito numa perspectiva de uma leitura neomalthusiana, né? Então, assim, fazendo uma leitura, uma reedição para a segunda metade do século passado, da discussão de Malthus, de população muito grande, isso implicaria diretamente em fenômenos de pobreza, né? E isso vai orientar de forma muito veemente as discussões de população em âmbito global, seja na Conferência de Roma de 54, na Conferência de Belgrado de 65, aí a gente tem um livro aqui, que é A Bomba Populacional, né, do Paul Helsch, que é um livro clássico que vai exatamente pautar essa discussão, né? População como sinônimo de crescimento. Embaixo, a gente tem a Conferência de Belgrado de 74, e aí, quando você vem aqui para baixo, dessa aqui de Roma 54, a gente tem a Conferência do México em 84, chegando na Conferência do Cairo em 94, e depois os 25 anos da CIPD, que foi em Nairobi. Um outro fenômeno que marca muito isso, que a gente chama de população e desenvolvimento, é um tema da geopolítica global, é quando a gente tem a fundação das Nações Unidas em 1945, um ano depois se fundam algumas comissões, pouquíssimas comissões. Uma das poucas comissões das Nações Unidas a ser fundada em 1946 é a Comissão de População das Nações Unidas. Isso já indica, de forma muito veemente, para todos e para todas nós, que a discussão de população é uma discussão que sempre foi central na geopolítica dos países, na dinâmica das discussões sobre política externa, no que se pensa o campo das relações internacionais. Muito fortemente a partir da discussão neomalthusiana e numa lógica controlista, seja pensando a lógica de controle
a partir do corpo das mulheres, muito veemente, né, essa relação de controle populacional, e política de filho único na China, ou política de aborto em Cuba, ou política de esterilização de homens na Índia, assim, numa lógica muito central sobre a perspectiva do controle, né, pensando a perspectiva da fecundidade e o que isso se relaciona com a pauta do controle populacional a partir de uma discussão desenvolvimentista desse contexto que associava pobreza diretamente a populações grandes, a grandes contingentes populacionais. Aí você pode passar o próximo, por favor. E isso dá o tom central da discussão sobre direitos reprodutivos, né? A gente dividiu, Laura e eu, deu focar um pouco mais em direitos reprodutivos e a Laura em direitos sexuais, e é óbvio que não tem como pensar esse tema de forma separada, né? Então, assim, a gente já está fazendo uma tentativa mínima didática em função do tempo, né, para a gente conseguir recortar para aprofundar um pouco. Mas, efetivamente, o exercício dos direitos reprodutivos passa pelo exercício dos direitos sexuais e também nessa relação, que é uma relação dialética de pensar a perspectiva dos direitos humanos indivisíveis. Então, o que a gente está fazendo aqui é entender minimamente uma caracterização, porque algumas agendas elas acabam tendo uma visibilidade de incidência para o advocacy em tempos históricos diferentes. Um pouco quando a gente pensa de direitos reprodutivos, né, nesse campo da agenda de população e desenvolvimento, é muito forte que a discussão está centralmente marcada pela pauta, no momento histórico, da discussão da perspectiva da saúde materno-infantil, passando pela perspectiva de saúde integral da mulher, chegando a uma formulação de direitos reprodutivos. Assim, se a gente está falando, né, se eu estou dizendo, né, aqui para a gente que fortemente no campo histórico passa por essa discussão de saúde materno-infantil, saúde integral da mulher, não é à toa que uma centralidade de advocacy, de disputa de linguagem sobre esse campo, está centrada dentro dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas, né? Então, quando você pega para pensar assim, quem são os atores, né, se eu vou usar uma linguagem genérica, os atores da constituição do campo dos direitos reprodutivos, na verdade, a gente vai perceber que são atrizes, né? Centralmente, a gente está falando de um movimento de mulheres, em algum momento internacionalizado, e aí tem um marcador que é central, que é o primeiro Encontro Internacional de Saúde da Mulher em Amsterdã, em 1984, que vai acontecer em paralelo à Conferência de População das Nações Unidas, que está acontecendo no México, na cidade do México, também discutindo os temas de população. Nesse encontro de Amsterdã, o movimento feminista global, tiveram algumas feministas brasileiras que participaram, por exemplo, Betânia Ávila, onde se convenciona que a linguagem de direitos reprodutivos adquire esse status de defesa para o advocacy. E o que se eu tivesse que traduzir, assim, o que a gente está falando quando essas mulheres nesse campo começam a introduzir com muita veemência uma linguagem de direitos reprodutivos? Ela é uma tentativa de traduzir essa autodeterminação reprodutiva das mulheres, que, numa perspectiva mais contemporânea, eu poderia dizer sobre a autorreprodutiva da população, dos grupos populacionais, né? Mas que fortemente está centrada na perspectiva da autodeterminação reprodutiva das mulheres. E aí não dá para desconsiderar, de um histórico rápido que eu trouxe no início da fala, que a pauta de população, essa agenda, ela é fortemente centrada sobre lógicas controlistas que incidiam sobre os corpos das mulheres, seja indicando em alguns países políticas, né, de ampliação do escopo populacional, né, em alguns países, entendendo que populações grandes, isso indicaria um maior comprometimento para escopo de guerra, seja majoritariamente numa lógica de controle sobre os corpos das mulheres. Não é à toa que essa linguagem dos direitos reprodutivos ela vai se desenvolver muito centralmente a partir das contribuições dos movimentos feministas de mulheres. A gente costuma dizer que o Brasil, quando a gente pensa, né, nessa tríade entre saúde materno-infantil, saúde integral da mulher, direitos reprodutivos, que o Brasil ele avança conceitualmente, né, numa perspectiva de implementação de agendas nessa área muito mais rapidamente do que a perspectiva global, especialmente considerando em comparação com os países do sul global para esse contexto, né?
A gente costuma dizer que o Brasil antecipou em uma década uma agenda global de direitos reprodutivos que vai ter centralidade na Conferência de População e Desenvolvimento no Cairo, em 94. Um exemplo que ajuda a corroborar isso é que a gente tem em 84 o lançamento da Política Nacional de Saúde Integral da Mulher, né, o PAISM, o programa, né, que até hoje é referência, nesse momento já pensando esse deslocamento da saúde materno-infantil para a saúde integral da mulher. Né? Então, deslocando uma perspectiva que foi fortemente centrada em pensar a mulher como sinônimo de mãe, para uma perspectiva que considerava mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, né, uma discussão que pensava programas de enfrentamento à violência contra a mulher, assim, não ainda numa formulação de direitos reprodutivos, mas já integrando uma agenda muito mais avançada do que a centralidade anterior, que alocava diretamente na figura da mulher a perspectiva materna. E aí, você pode passar, a gente chega efetivamente em alguns marcadores que ajudam a gente a entender, no âmbito global, a perspectiva dos direitos reprodutivos. A gente tem em Teherã, na última Conferência de Direitos Humanos, né, até a Conferência de Viena de 93, uma formulação que vai ser central para a discussão de direitos reprodutivos, né, que vai entender que, numa tradução, né, que direitos reprodutivos seriam os pais têm como direito humano básico de decidir de forma livre e responsável sobre o número e o espaçamento dos seus filhos e o direito à educação adequada e à informação a esse respeito. É importante dizer que a gente está falando de uma conferência que foi realizada no auge da Guerra Fria, e naquele contexto que vocês com certeza já dialogaram ao longo da disciplina, de uma disputa sobre as noções de direitos humanos, né? De um lado, um bloco de países defendendo direitos civis e políticos, e de outro, um bloco de países fortemente defendendo direitos econômicos e sociais. Assim, não é à toa que essa conferência de Teherã é uma conferência que é implodida, né? A gente precisa de 2 pactos internacionais de direitos humanos para dar conta dessa complexidade toda, e a temática dos direitos reprodutivos vai acabar também perdendo espaço, mas se chega a uma formulação que é um embrião para a discussão do que a gente teria em 1994, numa formulação de direitos reprodutivos. Um outro marcador que me parece muito importante trazer é que a formulação de direitos reprodutivos ela está inscrita diretamente no ciclo social das Nações Unidas do final dos anos 80, passando pelos 90 inteiro, até chegando em Durban em 2001. Né? Em Viena, a gente tem, né, uma articulação muito central na produção de linguagem sobre direitos humanos que vai marcar os direitos humanos como indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. Nesse contexto, assim, a vinculação da reprodução aos direitos humanos, que numa tradução, né, mais genérica poderia se dizer assim, quando se pensa direitos reprodutivos, ela só é possível ser pensada a partir da conferência que ocorreu no ano anterior, na Conferência de Viena. E aí, passando, a gente chega na Conferência do Cairo, em 94, que vai introduzir uma linguagem consensual sobre direitos reprodutivos. Você pode passar. E aí, isso que eu acho que é interessante, né? Se a gente tem, em 84, lá no Encontro de Saúde das Mulheres em Amsterdã, uma formulação em que você vai pro advocacy a partir dessa perspectiva de defesa sobre direitos reprodutivos, quando você quer pensar a reprodução a partir do movimento de mulheres e feminista global, a gente precisa de 10 anos para atingir um consenso em âmbito da geopolítica dos países nas Nações Unidas, né? Nesse período, o Brasil tem inúmeras experiências positivas, seja primeiro serviço de aborto legal no governo Erundina, o próprio PAISM, né? As ações desempenhadas pelo Conselho Nacional de Direitos da Mulher, criado em 1985, no marco da discussão de mulheres e HIV, que se relacionam à temática dos direitos reprodutivos, que vão ser um laboratório, especialmente para o sul global, disso que a gente está chamando, assim, de como estados poderiam implementar uma agenda que considerasse direitos das mulheres no marco da reprodução. Mas no Cairo, em 94, a gente consegue um avanço conceitual central, né? Que está presente no parágrafo 7.3 do Cairo, que certamente vocês já leram, mas eu convido quem não se aprofundou a fazer uma leitura, porque é central para as discussões
discussões de hoje, que vai definir. Tem lá uma discussão enorme, né? Assim, o que são direitos reprodutivos, né? E começa dizendo que os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais e em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros documentos consensuais. E aí tem uma série de outras, eu não coloquei aqui, porque é enorme, é extenso, mas o que eu acho que é importante trazer aqui. Por que vai ser central essa formulação de direitos reprodutivos no CAIRO 94? Porque vai ser a primeira vez que os países consensualizam, com todas as suas diversidades, né, de perspectivas ideológicas, uma formulação de direitos reprodutivos a ser implementada em âmbito nacional. A gente vai ter uma formulação sobre saúde sexual reprodutiva, que é o parágrafo 7.3. A gente vai ter uma formulação avançadíssima sobre aborto, que é o parágrafo 8.25, que vai ser central para as discussões de aborto em âmbito nacional no Brasil, e que vai ser aprofundado na Conferência de Direitos sobre a Mulher, em Beijing, em 1995, quando os países acordam a revisão das leis punitivas. Então, se eu tivesse que traduzir aqui, né, num resumo, tem uma complexidade dessa relação do global e do local, mas que no CAIRO vai ser possível avançar em inúmeras pautas. Primeira vez que a gente vai ter um documento consensuado que vai aprovar a linguagem de gêneros nas Nações Unidas, famílias no plural, inúmeras outras discussões que são centrais, inclusive para o exercício dos direitos reprodutivos. Passando, eu trouxe aqui alguns exemplos, o Renato pode passar, para mim, caiu? É isso? Acho que caiu. O Renato caiu. Tá, eu não sei se eu consigo subir, mas se eu não conseguir subir, eu vou pelo menos dizer e depois ele manda a apresentação para vocês. Com certeza o Renato rapidinho se levanta. Não, perfeito. Eu vou subir aqui, não. Eu trouxe exemplos, que nem agora é a imagem, de como essa relação de global com local ela é central para a gente entender a implementação das políticas públicas em âmbito nacional. Em 94, antes do CAIRO, o Brasil possuía 4 serviços de aborto legal. Com o CAIRO vai ser um daqueles considerandos de princípios da norma técnica de atendimento a mulheres vítimas de violência de 1998. Em 2000, o Brasil passa a ter 17 serviços de aborto legal. No CAIRO eram 4. Em 2001, passam a ser 55. Em 2019, a gente vai ter, aí tem que considerar que em 2005 a gente tem uma portaria específica sobre o tema, em 2011 a gente tem uma norma técnica sobre o tema, e em 2019 o Brasil registrava 176 hospitais públicos que sinalizavam que realizavam os serviços de aborto legal. Desses, quando se entrou em contato, apenas 76 realizavam. Com toda a complexidade, é muito significativo pensar que em 25 anos a gente sai de 4 serviços de aborto legal para 176. Um outro ponto que me parece interessantíssimo, né, sobre a temática dos direitos reprodutivos é no que tange a discussão sobre contracepção e esterilização forçada. Eu não sei o quanto vocês acompanham essa discussão, mas os anos 80 é fortemente marcado pelas denúncias de esterilização forçadas fortemente entre mulheres negras, né? Tem uma CPI no Congresso Nacional sobre esse tema no início dos anos 90, e não existia uma regulamentação sobre esse tema no Brasil. Em muitos casos, em cidades do interior, nos anos 80, mulheres trocavam o seu direito à esterilização por voto, né? Para você ver a complexidade desse tema em âmbito nacional. Apenas vai ser regulamentada a prática de esterilização no Brasil em 1996, a partir da Lei de Planejamento Familiar, que centralmente está ancorada no princípio dos direitos reprodutivos no CAIRO em 94. Tem uma história engraçadíssima essa lei, porque ela não foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso, e aí o Fernando Henrique Cardoso vai a público, na televisão, pedir para tirarem o veto dele quando a Elza Bercoin entra em contato, que vale um caso à parte também. Mas para a gente entender um pouco de como o dispositivo internacional vai ser central para a implementação e para a produção de uma agenda pública, uma política pública nacional. Eu não sei se o Renato conseguiu voltar. Consegui, não. Ele informou que caiu a luz da casa dele e o Wi-Fi desligou. Eu vou mandar já então, depois da apresentação.
Tem aqui umas imagens que eu acho que dão conta um pouco da complexidade, conta mínima, né, gente? Assim, de alguns atravessamentos que compõem a complexidade desse momento atual, nessa passagem de pensar esses 25 anos dessa conferência, né, que é tão central para a temática dos direitos reprodutivos. A gente tem em 2001 os atentados da Torre Gêmea, World Trade Center, a gente tem os ODMs, a Agenda do Milênio, né, que vai focar em alguns pontos centrais. A gente vai ter muito centralmente, né, a perspectiva da regionalização da Agenda de População e Desenvolvimento em 2013, né, onde a América Latina e Caribe, a partir de uma discussão que em relações internacionais a gente chama de onda rosa, vai se configurar assim, a região mais avançada, né, quando você pensa em análise comparada, para a produção de documentos em âmbitos de direitos sexuais e reprodutivos. Né, a gente tinha uma série de governos centro-esquerda naquele contexto de final, né, início dos anos 2000, final de 2010, né, que vai produzir uma agenda regional de população e desenvolvimento, que vigente até hoje, que é o Consenso de Montevidéu, extremamente avançado sobre o tema. Em paralelo, a gente passa, a partir de 2015, 2014, com o final dos 20 anos de Cairo mais 25, Cairo mais 20, com uma série de oscilações internas, né, impeachment de presidenta Dilma, eleição de Bolsonaro, em âmbito global também, ascensão de governos superconservadores, né, ultraconservadores, que vão orientar as discussões sobre esse tema. E aí eu finalizo dizendo, né, e aí tem essas imagens aqui que depois vocês verão, que acho que dá um sentido para situar o que a gente está falando, que se em 2005 o Estado brasileiro aprova uma política, né, denominada direitos sexuais e direitos reprodutivos, uma prioridade do governo, em 2020 a gente tem a campanha, o lançamento da campanha Tudo Tem o Seu Tempo, com foco na abstinência sexual para a redução dos índices de gravidez na adolescência. Ou seja, entender a complexidade do que se passou no Brasil nesses últimos 15 anos, uma aposta é que a gente pode entender a partir das discussões no âmbito da agenda de população e desenvolvimento, especialmente no âmbito dos direitos reprodutivos. E finalizo dizendo, aí eu trouxe a foto de ontem, né? Ontem, Dia Internacional da Mulher, o Brasil foi um dos poucos países, né, que não assinou uma declaração conjunta, né, patrocinada por 60 países no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em favor dos direitos das mulheres. E a fala oficial do governo brasileiro é que o texto apresentava elementos ambíguos. E quando o Ministério das Relações Exteriores foi justificar o porquê que não assinou, isso é público, ele sinaliza que as expressões ambíguas se referem aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Ou seja, não é exagero dizer que a temática dos direitos sexuais e reprodutivos, se ela era, em 1946, na Fundação das Nações Unidas, um tema central da geopolítica global, ela continua sendo hoje, e especialmente patrocinada num caráter de muita incidência, de forma conservadora, pelo governo brasileiro. Obrigado, gente. Tá ótimo, Richard, muito obrigado. Realmente a única coisa que só queria colocar aqui, podemos voltar um pouco na discussão, toda essa história recente que Richard está contando também é ligado a um grande barulho sendo feito pelo extremo-direito sobre a chamada ideologia de gênero. Então, desde mais ou menos 2015, 2016, esse tópico explodiu como uma das justificativas que tem sido articulado por Damares e outros representantes do atual política brasileira que não assina o documento ontem, como uma razão de justificar esse retrocesso com relação ao compromisso com direitos reprodutivos e sexuais. E é bastante interessante de pensar sobre isso, porque leva também para algumas das questões que a Laura vai agora em seguida tratar. Laura, não sei, o Renato acho que não conseguiu voltar. Você quer tentar botar a sua apresentação? Sim, vou tentar. O Renato disse que ainda está sem luz. Eu estou vendo com ele. Carlos, você está me ouvindo, né?
se ele pode, se ela não você- conseguir... Eu acho que ela já conseguiu. Acho. Ótimo. Então tá bom. Carlos, obrigado, mas eu ia pedir a ajuda do Carlos aqui para passar. Perfeito. Ah, Se precisar, eu estou aqui também, só falar. Tá, obrigada, Carlos. vocês estão vendo uma... Estamos vendo a primeira transparência. Tá, também como Richard, eu tenho às vezes dificuldades com o Google, então vamos lá. Bom, primeiro queria muito agradecer o convite. Como Richard, eu tive, assim, não fiz aqui aulas de pós-graduação, mas fiz na Colômbia com o Richard, que foi meu orientador, então estou trazendo algumas, né, muitas aprendizagens, na verdade, do processo lá do doutorado com ele. E também que venho aprendendo com o Richard, a gente já estabeleceu uma parceria lá no NEP, então fico muito feliz de estar consolidando muitas parcerias hoje com ele, com o Richard e Richard, com vocês. Então, o que eu tentei fazer? Tentar, porque foi um pouco um desafio, mas foi divertido, e eu gostei do processo, que foi de juntar um pouco, assim, eu vou focar justamente nessas reflexões e tensões em torno dos direitos sexuais, né, que eu acho que, como o Richard falou, a gente decidiu dividir um pouco, embora não tenha como realmente separar as discussões, mas eu queria focar mais nessa questão que tem sido meu campo de pesquisa da prostituição e especificamente essas tensões em torno de prazer, liberdade e dinheiro, que acho que atravessam os direitos sexuais, e não só do ponto de vista da prostituição, mas a questão de economia política também. Então, eu vou trazer esses 3 textos um pouco, focar mais na questão da prostituição, mas queria trazer algumas das coisas também da discussão que eu acho muito importante da Pecheski Correia sobre direitos sexuais, e elas focam muito, né, nessas questões das tensões, né, justamente nesses campos. Então, para começar, assim, e aí o Richard, foi incrível que você realmente acertou com o Richard e eu pensamos dividir dela e focar mais nessas conferências internacionais, e eu só queria trazer essa do Conferência, né, Mundial da Mulher de Beijing, que é onde é a primeira vez, né, que entra esse tema dos direitos sexuais, né, nesse âmbito das conferências internacionais. Embora, e é só a Pecheski fala no texto dela, não entra como direitos sexuais. O que acontece é que os direitos sexuais são colocados como parte, né, dos direitos humanos. Então, aqui, né, considerado a primeira vez que aparece, embora foi também, já naquela época, com muitas, né, controvérsias, polêmicas e discussões. E essa é uma coisa que a Pecheski destaca bastante no texto dela. E como a gente vê aqui, essa que eu quero trazer muito na discussão hoje, é que a discussão girou muito em torno dessa ideia de né, saúde sexual e reprodutiva livre de coação, discriminação e violência, ou seja, muito a partir de uma ideia de direitos, do direito de não ter seus direitos violados, ou seja, não direitos afirmativos sexuais, né, sobretudo ideias de prazer, por exemplo, não apareceram, e muito menos de orientação sexual. Então, essas são as tensões que a Pecheski traz, né, no texto dela, quando ela vai falar sobre os debates, né, o que atrás. Eu acho que é muito interessante ver o que saiu e também todas as discussões, né, os bastidores, né, que está por trás, né, desses documentos todos. E a Pecheski justamente, né, fala que, na verdade, na formulação original até falava de direitos sexuais, mas isso saiu, né, e que o tema da orientação sexual nem apareceu nesse momento nas discussões. E houve, né, uma nota no 94 de delegados do Santa Sé, eles fizeram um panfleto educando, né, entre aspas, a população sobre o que realmente significa na palavra direitos sexuais e orientação sexual. E nesse panfleto eles associam, né, esses termos a pedofilia, prostituição, incesto, adultério, enfim, houve uma campanha muito forte contra, né, a inclusão desses termos e que teve, né, sucesso, que esses termos não entraram de fato. E o que Pecheski vai destacar, e o que eu quero destacar hoje, é que em pauta aqui era muito essa ideia do prazer, né, do direito ao prazer.
E aqui, lendo o texto dela, eu lembrei de uma coisa que vi, né, nas aulas também da Colômbia e Convertir. Não sei se vocês já vieram da Gayle Rubin, A Hierarquia, tá? Então, volta e meia eu uso, né, acho esse texto um texto muito incrível da Gayle Rubin, pensando o sexo. E ela fala do bom e mau sexo, né, e a hierarquia, né, e essa luta política, um dos pontos mais importantes desse artigo, como o sexo é político, né, a sexualidade é sempre, né, vinculado à política, o que a gente vê hoje de uma forma, né, como o Charles falou, e Richard, assim, não tem como evitar isso. Mas ela já fez uma hierarquia, né, dizendo os bons sexos e os maus sexos, e quando a gente pensa em direitos sexuais, a gente vê, né, eu acho que tem muito a ver com os tipos de direitos sexuais que eram permissíveis e colocados, e ainda até hoje, que são de consenso comum, né, nessas discussões maiores sobre direitos reprodutivos e sexuais, e as que continuam como polêmicas, né, como a prostituição. E a gente vê que justamente essas que o Santa Sé chamou a atenção, né, de que os direitos sexuais estariam chamando a atenção, são no final, né, o pior coisa na hierarquia sexual que a Rubin vai, né, colocar no 84, que seria o sexo por dinheiro é só acima da questão da pedofilia. Então, é ótimo que vocês tiveram na aula sobre estigma semana passada, que atravessa, né, muito essas questões também da hierarquia sexual, de como o estigma é também, né, utilizado como uma forma de reforçar diversas desigualdades sociais em torno da sexualidade, do gênero, que também é uma questão, né, das travestis, das transexuais. Todos esses grupos têm estado sempre nas margens dessas discussões. E acho que é isso que também a Pecheski e Correia vão trazer quando elas falam sobre né, os debates e embates em torno dos direitos sexuais, que é justamente em torno, né, dessas questões de orientação sexual, da prostituição e de gênero. Então, pensando, elas destacam nos textos a ideia também de liberdade, né, que também dentro das discussões maiores, né, de direitos humanos, isso também tem sido um foco, né, da liberdade, até que ponto a liberdade das pessoas fazerem o que querem, que isso interfere, né, com a liberdade do outro. Mas elas conectam, né, essa relação entre direitos reprodutivos, direitos sexuais e direitos sociais. Desculpa. E dentro dessas críticas dos direitos humanos, que eu imagino que vocês têm tido também em torno das críticas dos direitos humanos como um discurso clássico liberal, né, que divide o público e privado, e todas essas lutas feministas, né, que têm dito que essa divisão, né, não existe entre o público e privado. Então, elas vão trazer, né, uma coisa que a gente vê, por exemplo, nas discussões sobre direitos humanos hoje aqui em Flores, essa importância de ter os meios materiais para as pessoas poderem, né, ter acesso a todos os direitos sexuais e direitos reprodutivos, ou seja, não tem como separar os direitos reprodutivos, direitos sexuais e direitos sociais. Essa é uma das discussões, né, que sobretudo Correia e Pecheski vão trazer. E elas falam que os direitos não envolvem somente liberdades pessoais, né, que seria o domínio no qual os governantes não deveriam interferir, mas igualmente obrigações sociais, que seria o domínio no que a ação pública efetiva é necessária para garantir que os direitos serão exercidos por todas e todas. Então, e aí elas fazem uma provocação que eu acho muito, muito legal, e que eu até vou voltar no final, porque justamente se pensando nessa questão, que é uma questão que é constante nessas discussões também de direitos sexuais e prostituição, mas porque é muito mais fácil esses campos do negativo, né, de direitos negativos, ou seja, contra o tráfico e exploração sexual, em vez do direito sexual de ser uma prostituta, por exemplo. E Pecheski vai provocar aqui, pensando no campo maior, né, dos direitos sexuais, e como tem sido, e até hoje, né, acho que é o caso, a gente poderia concordar, porque é tão mais fácil declarar a liberdade sexual de forma negativa e não num sentido positivo e emancipatório. Porque é mais fácil chegar a um consenso sobre o direito de não ser objeto de abuso, exploração, estupro, tráfico ou mutilação, mas não sobre o direito de usufruir plenamente de seu próprio corpo.
E essa realmente é o que acho que se tem algo importante de extrair do texto dela, né? São várias coisas, mas acho esse ponto muito importante dessa reflexão. Por que nesse campo, tanto dos direitos sexuais como direitos reprodutivos, tem sido tão difícil essa discussão do prazer, né? E uma das coisas que ela vai falar é justamente por conta da conexão com os direitos sexuais, porque direitos sociais, porque obrigaria, de alguma forma, os governos a assumir, né, a dar para as pessoas tudo que as pessoas precisam para usufruir de todos os direitos, ou seja, acesso à saúde, acesso a métodos ou seja, tudo da prevenção, que quem trabalha com as questões de prevenção da HIV/AIDS também sabe que é sempre mais difícil. Então, a hipótese dela é que os governos, em vez de assumir o que seria essas obrigações de um papel mais forte do Estado em garantir os direitos sociais, é mais fácil ir por esse caminho, né, que também é onde você evita todas essas discussões mais complexas sobre o prazer, que seria, né, o campo de focar em questões como o tráfico e a violência, onde há um consenso e onde essas questões mais morais não tendem a influenciar tanto. Então, a Petchesky, ela ela apresenta uma visão alternativa e positiva. Não vou, né, entrar muito nessa, mas só para colocar aqui, ela dá, tanto ela no artigo dela, como no artigo junto com Sônia, elas dão uma visão mais alternativa e positiva, né? Se a gente for pensar, então, a partir dessa perspectiva mais positiva e afirmativa dos direitos sexuais, como seria, né? Em vez de pensar nessas questões mais negativas, que seria necessário. E aí elas definem alguns princípios éticos, né, que seria diversidade sexual, diversidade habitacional, saúde. Ela reforça muito a questão do direito ao prazer, autonomia, equidade de gênero, e aí as condições capacitantes, que seria econômicas, sociais e estruturais. Então, elas, né, fazem essa proposta. Mas mesmo nos artigos delas, a questão da prostituição não aparece tanto, porque a gente vê que é uma questão que geralmente as pessoas tentam evitar, porque é polêmica e, sobretudo, dentro desse, né, porque das discussões em torno, né, pensando no consentimento, no prazer, é complexo. Então, agora eu queria entrar um pouco em um movimento brasileiro de prostitutas que tem feito, né, de colocar essa discussão da prostituição dentro do marco dos direitos sexuais, mas só um pouco mais tarde, que é justamente, né, que é o que o Zé Miguel vai colocar, o Olivar vai colocar no artigo dele. Mas elas seguem muito uma linha proposta, né, por Correia e Petchesky no sentido do movimento brasileiro de prostitutas, tal como o Hirschhaus falou, antecipou, né, um debate dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos. O movimento brasileiro de prostitutas também antecipou no mundo essa questão do direito sexual, né, da prostituição, né, o caminho internacional em torno da prostituição tem ido muito no campo laboral, e aqui no Brasil tem focado muito nessa questão do direito de ser prostituta e os direitos sexuais, e isso tem diferenciado um pouco o movimento de outros países. Então, aqui são 3 mulheres que estavam presentes no início do movimento, no 87, aqui no Rio, quando teve o primeiro encontro de prostitutas, a Lourdes Barreto, que é de Belém do Pará, a Gabriela Leite, que é de São Paulo, mas que fundou a ONG da Vida aqui no Brasil, e Eurídice Coelho, que fundou a primeira associação de prostitutas na Vila Mimosa, a antiga Vila Mimosa aqui no Rio. E elas logo apresentaram e lutaram para uma visão alternativa da prostituição e direitos muito consistente com essa visão alternativa dos direitos sexuais, né, proposta por Petchesky. Então, um exemplo aqui, que é o primeiro material que elas fizeram de prevenção do HIV/AIDS, que chama Fala Mulher da Vida, começa falando sexo é bom, é gostoso, ou seja, imediatamente trazendo o prazer, né, para o centro do debate. Embora elas não estavam utilizando a linguagem dos direitos sexuais, elas estavam trazendo a questão do prazer para o centro da discussão, tanto da prostituição como da prevenção, né, que era justamente o que, né, tornou o Brasil também uma referência no mundo, que o Richard tem, né, uma longa trajetória também, a partir dessa perspectiva mais de solidariedade, de prazer, de uma visão, né, sem
qualquer julgamento moral do sexo e sexualidade. Então, elas começam assim, a partir do primeiro projeto. Aqui são uma pequena, essa é em 88, que esse projeto previna. Depois elas vão continuar, né, nessa luta e sempre reforçando muito a questão do protagonismo das prostitutas e também o estigma, né, que como uma questão central, que você só poderia, né, lutar para os direitos das prostitutas e também, né, pensando na prevenção do HIV, se você realmente focasse na questão do estigma em torno da prostituição, ou seja, da troca de sexo por dinheiro, né, de não limpar essa categoria do que acontece, mas falar sobre esse estigma da prostituição. Mas elas começam, né, a se organizam em ONGs, como a Jane Galvão fala, entre essa ditadura dos projetos, há uma certa institucionalização também, né, das prostitutas e das ONGs. E a gente vê aqui a Gabriela Leite chega até, né, as Nações Unidas. Aqui está ela no 2006, aqui com o Kofi Annan, na reunião do UNGAS. Então, ela chega, né, essas discussões, Brasil virou uma referência, porque essa que eu estou aqui, né, no Brasil, na verdade, foi a partir dessa visibilidade do movimento de prostitutas, né, internacionalmente. Elas também vão ter a profissão reconhecida, como profissão pelo Código Brasileiro de Ocupações. Então, há alguns ganhos, né? E o Oliver, eu acho interessante no texto dele, ele argumenta, né, que foi importante dela se aproximar com o Estado, né, e de ter essas parcerias, né, com o governo, com a ONU, fazer parte desses espaços também de poder, mostrar elas também como mães, né? E não, assim, para dar um fim às violências terríveis que elas estavam sofrendo, mas também para legitimar culturalmente sua própria experiência como prostitutas. E aí ele vai falar, então elas alcançaram nessa, então nesse ponto, por que provocar e pensar a prostituição como direito sexual, né? E aí que a gente vê alguns atravessamentos com outras discussões de a política de respeitabilidade, enfim, isso também é uma discussão comum com vários movimentos também de mulheres. Mas ele diz isso porque a gente vê os direitos sexuais e esses termos eram sempre uma área de tensões, né? Mesmo aqui no Brasil, que teve muitos avanços em termos de parcerias com o Estado e reconhecimento, esse campo especificamente da prostituição como direito sexual sempre foi difícil e hoje está, né, mais difícil ainda. Então ele pergunta por que radicalizar, né? E por que elas falam, né? E aqui ele cita nessa primeira vez que elas vão atualmente usar o termo de prostituição como direito sexual é em uma consulta sobre prostituição e direitos humanos e HIV/AIDS em 2007, no Lima. E aí a Gabriela decide começar a usar esse termo como uma forma de lutar contra a vitimização das prostitutas, porque ela acha que enquanto, né, não se respeita a prostituição como um direito sexual e vinculado com uma questão do prazer, elas serão sempre vitimizadas, ou seja, voltando um pouco pensando nessas políticas de direitos sexuais que têm avançado muito mais dentro do tráfico, a exploração sexual, enfim, a prostituta muito como vítima, mas não como protagonista de sua vida. Então, a partir de 2007 e 2008, o movimento começa a usar essa terminologia de direitos sexuais, embora elas estavam há muitas décadas, né, já reivindicando de alguma forma, mas a linguagem não estava sendo utilizada. E elas entram na agenda afirmativa também, né, de feminização, do enfrentamento da feminização da epidemia de STI, que para elas foi uma conquista muito grande, né, que tem uma agenda afirmativa de prostitutas, e tem 2 recomendações especificamente sobre direitos sexuais. E aí elas, né, continuam com suas políticas provocativas, né, que elas, essa foi, e aí como o Oliver também vai tratar, em vez de trabalhadoras sexuais, começam a usar mais fortemente a palavra prostituta e puta. Essa aqui é no 4 encontro, onde elas fizeram, né, uma brincadeira com a ceia, com Gabriela como Jesus, e várias outras prostitutas lideranças. A das PUC, um grife de moda que elas
lançaram em 2005 também toma, né, o tema dos direitos sexuais como um tema de um dos desfiles, quando todas as mesas do desfile, que teve todo um tema em torno de, chamava da farofa ao caviar, né, da comida, as mesas todas tinham essa do direito sexual reservada. Então, começa a aparecer mais, né, no ativismo delas. E o Zé também traz, no meu tempo, eu sei que agora está meio acabando, mas para quem não leu, é muito bom. O que eu queria destacar é que tem tanto essa forma de entender a prostituição como direito sexual dentro do movimento organizado, como Oliver, ele coloca essa intercâmbio, né, no gráfico, uma nota de campo que ele observou, de uma prostituta colombiana rebatendo um cliente, né, que fala para ela, não, a plata é minha, então vou fazer o que eu quiser. E ela fala, não, mas a buceta é minha, então quem decide ao final sou eu. Então, é importante dizer isso, porque embora tenha um movimento organizado, mas também tem muitas prostitutas não organizadas, mas que elas também, né, têm um entendimento. Ter o dinheiro não significa o poder. Neste caso, quem tem mais o poder é quem tem o que, né, que o cliente realmente quer. Então, são essas inversões do poder, esses jogos que são muito importantes. Mas há uma persistência, né, muito grande do estigma. Então, apesar de elas terem investido muitos anos, sobretudo entre 2005 e eu diria até uns 2010, nessas estratégias mais da prostituição como direito sexual, das PUL, né, realmente uma coisa mais confrontando com os valores heteronormativos brasileiros, o estigma persiste, né, e também o Oliver vai falar de em vários outros campos, essa dificuldade do assunto da prostituição dentro da discussão dos direitos sexuais, a ausência do tema, né, embora eu acho que há uma certa aproximação a partir da puta-feminismo, agora Monique Prada, algumas ativistas mais recentes, mas uma pesquisa que o José Miguel também participou junto comigo em 2012, com a Bia e da Vida, a gente entrevistou 47 gestores ao nível nacional aqui no Brasil, e já vimos, né, que as prostitutas estavam totalmente ausentes, na verdade, nas discussões. Elas só existem, naquela época existiam só dentro da HIV/AIDS, e fora da HIV/AIDS, elas nem apareceram, na verdade, mas apareceu esse tema da exploração sexual e tráfico. Então, novamente, nesses direitos mais negativos. O mesmo desafio que a Petchesky aponta, né, nos anos 90, continua, né? Em 2012, quando a gente achou que as coisas estavam difíceis, agora parece que estava comparado com hoje, né? Piorou muito. Mas mesmo nessa época, eu sempre digo que eu acho que começou, né? E elas falam isso muito, que as primeiras pessoas a sentiram nessas repressões são as prostitutas negras, são as travestis. E já nessa época começou, né, um apagamento. Então, para a discussão, eu queria colocar de volta essa questão, que eu acho que é interessante para o debate, de pensar por que continua sendo tão difícil, né? E o Zé Miguel dá umas respostas, e só para terminar, eu queria colocar essa uma imagem de Jesus, Maria de Jesus, que é uma prostituta ativista de São Luís, e que eu acho muito importante essa fala dela, que foi de uma campanha para o Dia Internacional de Prostitutas de 2013, que foi retirado do ar do governo, mas onde ela fala não aceitar as pessoas da forma que elas são é uma violência. Então, acho que também quando a gente fala sobre como, né, de algumas formas é mais fácil lutar para certas formas da exploração ou tráfico, também não respeitar as prostitutas como pessoas é uma violência que precisa ser também combatida. Então, muito obrigada, e acho que tem muita coisa ainda para discutir, que eu deixo para a segunda parte. Tá ótimo, Laura, muito obrigado. Eu acho que só para sinalizar, como eu fiz no final da fala do Richard, a fala da Laura nos apontam várias questões que valeria a pena aprofundar depois do intervalo, pelo menos duas que queria enfatizar. Uma, acho que na fala da Laura ficou muito evidente, valeria falar mais sobre a tensão, não só, tem duas tensões, tem a tensão entre direitos reprodutivos e direitos sexuais, mas também dentro do campo dos direitos sexuais, tem uma tensão entre uma visão mais global, vamos dizer, sobre direitos sexuais e as diferentes
visões mais identitárias, direitos LGBT, direitos feministas, direitos do movimento das prostitutas e assim por diante. Essas tensões são bastante difíceis em termos de avançar dentro desse campo e, eventualmente, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E a outra coisa que na fala da Laura, eu acho que ficou interessante nessa última imagem que ela mostrou, vale a pena, apesar do que a gente enfatiza, seguindo a linha do Richard, como a onda conservadora, mais ou menos em 2015, 2016, meio impactou esse campo, mas essa imagem mostra que essa onda já estava começando mais cedo, quer dizer, essa campanha, se eu não me engano, foi de 2013, que foi censurado por causa de uma pressão da bancada religiosa em cima do governo Dilma. Então, as coisas não começam a desandar somente com a eleição de Jair Bolsonaro, ou com, sabe, você já tinha sinais, e eu acho que é muito importante entender que esses processos políticos são bem complexos e, às vezes, as coisas vão acontecendo sem muita gente perceber, até ter um impacto maior, obviamente, num ponto depois. Mas isso depois do intervalo, vamos tentar de fazer, são agora 3:05, então vamos retomar às 15:15 em ponto, tá bom? E então todo mundo pode apagar as câmeras e dar uma esticada e a gente volta daqui em 10 minutos. Muito obrigado.
Oi, eu tô aqui, tá, gente? Ó, todo arrebentado, mas tô aqui. Caí pra caramba. O que houve aí, Renato? Aqui teve 3 quedas de luz, aí o Wi-Fi demora a voltar, aí o computador desligou, aí aquilo tudo que aconteceu. Quando cai é terrível, porque se o computador cai para recarregar tudo e funcionar, leva tempo. Eu já falei com a Miriam aqui nos bastidores. Ah, não, desculpa não, já me chorei. Pois Acontece. Hoje tudo aconteceu. Mesmo morando no 13º andar, tinha um homem pendurado na janela, o cachorro latiu. Não é dia, né? Tem dia que não é dia. Não. Eu já estou inscrito aqui, vou até me inscrever, porque eu estou com medo de... Pois é, você tem primeira fala, então, Renato. Vamos deixar. Olha, eu costumo brincar que sexo, droga e rock and roll sempre dá muito público. É verdade. Dá público, mas não financia nas pesquisas. Não. Aí você quer desvendar a fonte de lucro, né? Você quer mudar a produção, o modo de produção, menina. Que isso? Não pode mais falar isso, não. Exato, mas todo mundo sempre quer saber. Richard e Laura já estão aqui, então vamos começar com a discussão. Imagino umas 30 minutos, mais ou menos, então até 3h45. Se estende um pouquinho, depois disso não tem problema, mas essa seria o nosso norma principal. Renato está inscrito, temos outras pessoas inscritas, deixe-me ver o chat. Eu queria colocar também, então... Está ótimo, Renato e Miriam, vocês começam e vamos ver se outras pessoas vão escrever. Tá, primeiro eu quero agradecer, né? Desculpa, assim, tá, ver partes, depois eu vou ver a gravação na íntegra. Eu queria agradecer, os textos foram muito interessantes, assim, me fez pensar em muitas questões, e uma das coisas que eu queria, eu fiquei um pouco na dúvida, é a questão dessa interseção entre o olhar das feministas e os movimentos das mulheres, né? Porque, assim, posso estar tendo uma visão equivocada, mas eu achei que em algum momento, assim, as feministas elas vão ter o olhar da prostituição de uma forma que é sexista, opressiva, né? E se essa relação entre essas duas forças atrapalha esse advocacy dos movimentos que elas buscam e que elas lutam, né? E gostei também de um outro texto que fala sobre as mulheres, e tem uma parte que fala sobre as mulheres de terreiro. Eu sou de candomblé, então a mulher é muito importante, são as principais na nossa ritualística e tudo, né? E isso foi muito interessante ver em um dos textos que estava, agora eu não lembro de cabeça. Mas a minha principal pergunta foi essa primeira que eu fiz. Tá ótimo. E a Miriam? Eu queria trazer 2 provocações, né, dos textos para pensar, não resolvemos isso, mas uma é essa questão de como se constrói o sujeito de direitos, né? E o sujeito de direitos no plano ético, moral, vamos assim dizer, e da política, e o sujeito de direito no âmbito do direito internacional propriamente, ou do sujeito jurídico que o Estado vai acolher, né? A gente vê sempre um grande esforço desses movimentos de gerar leis internacionais de proteção. Só que nessa captura da lei, né, nessa captura do jurídico, desses valores, né, que transcendem e são, vamos assim dizer, rebeldes, algumas categorias não se encaixam. Eu acho que, por exemplo, nós somos divididos, né? Os conceitos jurídicos binários mesmo, né? Então, não se encaixam. E outras questões também muito interessantes. Então, eu acho que essa tensão entre sujeitos de direito sem fixação, né, excessiva de identidades, como é que eu construo sujeitos de direitos
Eu vou pegar só esse ponto, tem muitas coisas, mas esse um pouco, trazendo nas aulas anteriores, a própria criação da lei internacional foi centrada em identidades próprias, construídas, que se encaixam melhor nessa lei internacional. E como é que as prostitutas e as questões reprodutivas mesmo, elas são construídas em cima do sujeito mulher, que vai trazer essas tensões que Renato já até perguntou. Então, esse é um aspecto que eu acho que gostaria de trazer. E a frase, né, que me chamou a atenção, que é da Gabriela, que ela considera, na entrevista, a prostituição é uma forma de opressão de gênero. Então, é contrária à dignidade. Ou seja, né, como é que a tensão interna mesmo de pessoas avançadas, será que direitos sexuais cabe nesse mundo jurídico pela parte positiva? Será que positivar direitos sexuais não será realmente oprimi-los? Então, é sempre muito difícil essa questão das liberdades e de como eu positivo esse direito, né? Aborto, o Richard trouxe aborto, e aí eu digo, 2012, a gente já começou a ser capturado por uma série de retrocessos, né? Porque no aborto legal a gente vê isso antes, também um acordo governamental que paralisa os serviços de aborto legal, praticamente, não entra no sistema e tal. Então é isso, um pouco tratar da questão dos sujeitos, das identidades, e se de fato essa questão, se cabe os direitos sexuais, se eles não seriam oprimidos nos direitos positivos, né? Tá ótimo. Como não temos mais ninguém inscrito no momento, vamos passar a palavra para, acho que Laura, talvez primeiro, e depois Richard. Tá, muito obrigada. Eu queria também dizer, Richard, só concordar e destacar o que você falou, que acho que é muito importante mesmo, que às vezes há um enfoque de que tudo começou com o golpe, ou com o Bolsonaro, e a gente começou antes, né? Então, eu acho que quando a gente tenta entender esses processos, e sobretudo olhando o que aconteceu no campo da prostituição, que é o que mais, né, acompanhei, realmente começou aos poucos, em 2010, que havia uma pesquisa também sobre prostituição aqui no Rio, já apontando várias coisas, e aí só tem piorado desde então. Mas é importante manter essa crítica. E até de ver que tem uma coisa que a Gayle Rubin, né, fala, que quando as crises, a primeira coisa, em qualquer crise econômica, a primeira coisa a ser cortada e atacada são justamente as minorias e as sexuais e os grupos mais estigmatizados. Então, acho que realmente não é à toa que foram as primeiras campanhas censuradas, foram justamente das travestis, dos gays e das prostitutas, né? Então, e agora está pegando para a população mais geral, mas essa onda conservadora começou realmente a literalmente se censurar, né, e apagar o ativismo e campanhas desses grupos já há um pouco menos que uma década. E aí eu acho que justamente isso relaciona um pouco com o que o Renato perguntou, né, e um pouco também você, Miriam, que eu acho que quando houve, isso também aconteceu no início do movimento de prostitutas, que o primeiro projeto apresentado para elas de Previna tinha um olhar extremamente moralista sobre a prostituição, porque tanto da direita como da esquerda, essa questão não há concordância. Então, mesmo dentro do novo programa de DST-AIDS, pessoas que lutaram para o SUS, né, eram extremamente progressistas em todos os outros campos, mas tinha uma visão extremamente vitimizante da prostituição. Então, acho que isso também é importante. A prostituição é uma questão que seja, não tem direita e esquerda, enfim, é sempre uma pauta polêmica, e por questões diferentes, né? Mas eu acho que dentro especificamente do que aconteceu aqui, também do movimento feminista, né? Como você falou, acho que há um grupo, né? Algumas feministas, mas que chama das Rad Femmes, e que são abolicionistas, que acham que a prostituição é uma exploração do corpo da mulher e que teria que ser, né? Que
o mundo ideal, entre aspas, ou seja, de igualdade de gênero não poderia existir junto com a prostituição. Ou seja, então a abolição da prostituição é uma condição para a igualdade das mulheres, né, dentro dessa visão. E que o sexo é algo que não deveria ser mercantilizado, o corpo, né, que elas, dentro desse discurso, o corpo seria algo que seria vendido e mercantilizado. E como o José Miguel também colocou no texto dele, uma das coisas que dificulta essa discussão dentro dos direitos sexuais é justamente que, dentro dos movimentos feministas, elas veem que um mundo dos homens, né, masculino, então, que os homens que exploram o corpo da mulher nessa visão. E isso que a Gabriela está mas muito lutando contra, que seria essa visão que vitimiza a mulher, né, que ela seria uma vítima de um patriarcado, né, ou um sistema econômico desigual. Enquanto elas têm muito, assim, o movimento de prostitutas aqui no Brasil internacionalmente tem uma visão muito crítica e muito alinhada com o que a Sônia Haas coloca em termos da importância dos direitos sexuais, ou seja, sociais, que as mulheres, elas reconhecem, né, que obviamente as mulheres fazem escolhas dentro de contextos sociais e econômicos, e muitas mulheres, por conta de sua cor, né, ou sua classe, são questões que atravessam e reduzem extremamente os campos que seriam abertos para elas para profissões. E elas também acham que isso é um problema. Então, não estão ignorando, né, essas questões mais estruturais, isso que eu quero dizer. Mas esse olhar mais... é uma questão moral, na verdade, sobre a venda de sexo por dinheiro, que é o que mais pega nessas discussões, mas houve uma abertura aqui nessas políticas, nesses campos da esquerda também, que eles, como no Brasil a prostituição não é crime, foi muito vinculado com as políticas de tráfico, né, do turismo sexual, tudo em torno dos mega eventos, aí que a gente viu aqui no Brasil também um momento em violência policial e violência estatal também contra as prostitutas, e todo proporcionado, né, com essa discussão contra o que seria o turismo sexual e tráfico das mulheres. Então, essas políticas teve um avanço aqui, sobretudo de 2010 para 2016, que foi onde o governo conseguiu meio conciliar uma agenda que seria, né, a favor de uma presença forte do Estado, também muito alinhado com essas políticas de gentrificação e dos mega eventos, né, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo, e que resultou em muita violência contra as prostitutas. Então, essa tem sido uma crítica do movimento, porque essa alinhação, né, desses discursos contra a prostituição, também nos últimos anos, não só aqui, mas no mundo, tem se alinhado muito com discussões religiosas, né, da extrema-direita religiosa, que também faz parte desse campo dos movimentos contra o tráfico de mulheres e contra a exploração sexual das crianças, e também a favor da intervenção do Estado e a polícia, que é extremamente patriarcal. Se você quer falar de problemas do patriarcado, a polícia, né, é uma instituição extremamente patriarcal e violenta, mas, no entanto, tem sido uma instituição que esses grupos têm chamado para, né, quando você criminaliza a prostituição, quem faz isso, né, o braço do Estado, da polícia. Então, vinculando com o que você perguntou, Miriam, também pensando, então, sobre essas questões jurídicas, muitos movimentos, porque muitas mulheres, por conta do estigma, também não se assumem como prostitutas. Então, por isso, vários movimentos têm focado mais na questão laboral, porque aí seriam direitos laborais, né, que você iria mais por esse campo da questão do direito do trabalho, do que o campo de uma questão mais identitária de ter que se assumir como prostituta, enfim, que seria mais o caminho um pouco dos direitos sexuais. E essa tem sido uma tensão muito forte no movimento, porque há quem diz, se a gente não fala do estigma e luta para o direito sexual e contra essa visão moralista da prostituição, sempre vai existir o estigma, as pessoas não assumiram e não teriam vergonha de se assumir como prostituta e correr atrás de seus direitos, né, como trabalhadora, que é o que acontece. Embora no Brasil elas poderiam ter esses direitos, muitos não assinam, né, muitos escolhem de não ter esses benefícios do INSS e tudo, porque elas não querem se assumir como prostituta. Então, são discussões que andam juntas, parece tão complexo como você está falando, não tem muito como separar
Mas como pauta fora do Brasil, os movimentos internacionais têm seguido mais para esse caminho do trabalho sexual como trabalho, justamente para tentar, acham que teria mais possibilidade de alcançar, né? Porque aí mesmo que é contra a prostituição, reconhece que um trabalho, né? Há um campo feminista que não diria que um direito sexual, mas reconhece que um trabalho e que elas deveriam ter os direitos como trabalhadoras e não ser exploradas em seu ambiente de trabalho. Então, esse tem sido um pouco um meio caminho nesse sentido. Ah, ótimo. Charles? Charles? Sim, estava ligando aqui. Estava tentando descobrir onde. Eu vou. Acho que a Laura pontuou muito bem a temática da intervenção sobre prostituição e direitos sexuais. Eu me lembrei de um texto sobre puta-feminismo que eu li, que eu achei interessante compartilhar. Um caminho pelo direito de todas as mulheres, que eu acho que vale a pena também para aprofundar essa discussão e que faz uma discussão do feminismo a partir das abordagens das teorias feministas para pensar a discussão da prostituição, que eu acho que ajuda a gente a situar também a partir de que lugar essas disputas ocorrem dentro dos feminismos, né? Então não tem muito mais contribuição para além do que a Laura já me trouxe, né? Talvez eu diria apenas que esse é um dos temas mais polêmicos dentro dos movimentos feministas, não somente no Brasil, mas eu fico lembrando das minhas discussões em âmbito da Agenda de População e Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O movimento de prostitutas em âmbito regional é extremamente potente, seja dentro da UNAIDS América Latina e Caribe, da ONU Mulheres América Latina e Caribe, do Fundo de População, elas estão sempre em disputas muito ferrenhas com as colegas feministas tradicionais. Ou seja, eu acho que isso aponta, entre muitas coisas, que por vezes, dentro de movimentos que reivindicam liberdade, se pode ser extremamente opressor, né? Essa é a minha observação de um lugar de apoio e que dialogo com muitas delas em alguns espaços de disputa. Mais especificamente sobre a questão que a Miriam coloca, eu sempre fico pensando que a luta hereditária, ela tem muitas encruzilhadas, né? Ou labirintos, como a gente queira. Eu prefiro, teve um colega que é de candomblé, como eu também sou, então a encruzilhada me parece um lugar mais interessante, assim, para pensar os problemas e as potências, inclusive, que a gente se coloca nas discussões teóricas. E enquanto encruzilhada, eu tendo sempre a pensar, assim, uma questão que me parece muito importante, quem pode ser sujeito de direito, né? Eu acho que essa é uma pergunta problemática, que nos ajuda a pensar as faltas, né? E aí, dialogando com Herrera Flores, assim, em geral, a gente tem muita dificuldade, né? A gente aqui, né? A gente, quando vai falar de direitos humanos, quando vai fazer a materialização dessa tradução do direito internacional, né, para o marcador legal no âmbito doméstico, a gente ainda tem muita dificuldade em entender a inscrição do direito como um elemento da falta, né? Como um elemento daquilo que se aloca numa perspectiva de pensar sujeito que não está dada na norma fria da lei. E o processo identitário, ele é um labirinto conceitual, ou uma encruzilhada, porque ele nos coloca na naturalização da identidade que nunca vai dar conta, né? Eu fico pensando aqui, a gente está num exemplo da discussão dos direitos sexuais pensando das prostitutas, a implementação de uma agenda de direito das mulheres não dá conta das mulheres na sua diversidade, nas suas especificidades,
nas suas questões territoriais, nas suas questões de raça, e aqui um exemplo muito significativo é a discussão das mulheres prostitutas, por exemplo. Ao mesmo tempo, afirmar direitos das mulheres é um marcador central para o avanço da pauta das mulheres quando a gente dialoga em âmbito global, ou seja, nós vivemos uma encruzilhada. Talvez uma tentativa que eu acho que ajuda, né, é a gente primeiro começar dizendo, né, e afirmando conceitualmente que a inscrição e a produção de um direito, ele não se traduz necessariamente na implementação desse direito para todos os sujeitos a quem esse direito se direciona como um portador de direito. Eu acho que isso já ajuda, porque isso faz com que a gente já parta de um princípio de que meramente o enunciado do direito das mulheres não vai agrupar a todas as mulheres, assim como os direitos das populações afrodescendentes, direitos indígenas, porque o processo de desigualdade no interior dos grupos populacionais é o que vai, muitas vezes, direcionar a inscrição desse direito. Então, eu volto para a pergunta que me parece a pergunta central quando a gente pensa a tradução dos direitos humanos, que é essa de quem pode ser sujeito de direito. Eu acho que no interior dessa pergunta, né, trabalhar um pouco mais essa pergunta ajuda a gente a entender diretamente a operacionalidade daquilo que está no papel. Tá ótimo. Aí posso só... eu ia fazer essa um pouco... O Richard já avançou, mas me parece que tem um texto bem simples que vocês devem, que são os sujeitos de direito e os direitos dos sujeitos, que foi uma pesquisa grande do Riffioti, que eu acho que diz bastante um pouco isso, né? Dessa dificuldade. E aí, eu tenho a Alexandra escrita, eu faço uma pergunta para o Richard, que eu gostei muito quando você traz isso no âmbito da linguagem de direitos como linguagem reivindicatória, né? Então, você não o captura no jurídico, que eu acho que o mais interessante tem sido essa experiência de estar aqui nessa disciplina com Richard e nesse movimento social, lutando por direitos humanos, como uma pessoa do direito, né, basicamente, uma jurista, é exatamente essa abrangência da linguagem discursiva do direito que captura, que é estratégica e na linguagem de advocacy. Então, todos os textos falam dessa importância do advocacy em direitos, não na captura de sujeitos, de direitos dos sujeitos, mas de sujeitos de direitos nessa construção. E aí essa pesquisa do Riffioti é muito interessante por isso. Então, eu queria um pouco que você viveu isso, né? E agora, essa titulação, essa busca de titulação, também ela é importante no sentido de que essa dimensão jurídica e política ela tem que ter o mínimo de ser assentada em algum terreiro, né? Tem que ter um vínculo. Então, acho que você tem bastante experiência, tanto com advocacy quanto estratégias de titulação, né? E eu acho que é a turma que talvez, e a gente está fazendo esse esforço de mostrar a linguagem dos direitos nas suas diferentes dimensões, ou seja, eu reivindicar um direito, não necessariamente ele precisa ser capturado por uma lei ou juridicamente, né? Até porque ele é construído em outro espaço, ele ganha legitimidade em outro espaço. Então, era isso um pouco para provocar um pouco, a trazer aqui o advocacy, a estratégia. Alexandra, né? Tá ótimo. Alexandra, vamos dar a palavra para a Alexandra e teria tempo para mais uma pessoa, caso que não tem ninguém inscrito, mas caso que mais alguém gostaria de fazer uma intervenção depois de Alexandra, e depois a gente devolve para Richard e Laura para uma última rodada de comentários delas. Alexandra. Bom, não seria exatamente uma pergunta, né? Porque é um universo. Uma colocação, não tem problema. Isso, seria mais uma colocação.
para entender um pouquinho nós falamos de direitos negativos, né? Para entender um pouquinho da representatividade desses direitos negativos, né? Que quando luta-se por algo, num espaço, né? Nós estamos brigando por esses espaços, então nós temos que lidar com a força, a representatividade dos direitos negativos. Em que sentido? Da exploração sexual. Nós observamos que essa questão, ela foi construída historicamente, eu posso estar até enganada, mas ela é uma construção social, né, da exploração sexual. Tanto a forma como o próprio Brasil se organiza em torno dessa questão da exploração sexual, né, quanto a forma como o próprio governo Brasil, né, vende a imagem, né, externa da exploração sexual. Né? Nós observamos que lá fora, talvez tenha mudado a visão, mas a visão durante muito tempo do Brasil de que, né, é um local de grande vantagens, né, sexuais, vamos bem, né? Então, assim, isso é uma imagem vendida durante talvez muito tempo. Então, assim, é uma luta que bate nessa questão da exploração. Então, quando você luta pelos direitos reprodutivos, da prostituição, você esbarra nesse estigma que foi construído socialmente durante muito tempo. Talvez a dificuldade das mulheres, né, nós mulheres, de assumir a prostituição como classe, talvez esteja, muitas das vezes, ligado à construção desse estigma durante tantos anos. Então, eu posso estar assim, né, falando uma besteira, mas eu talvez veja esse vínculo dessa imagem negativa que foi construída da exploração sexual, tanto internamente, como o local, quanto o global, como a imagem vendida de um grande paraíso sexual disponível, né, que nós vivemos. Seria isso. Tá bom. Então, temos mais uma pessoa inscrita, que é a Luísa. Sou eu. Boa tarde. Eu queria também agradecer a Laura e a Richards, né, pelo diálogo, pelas colocações. As leituras também, acho que convidou para várias reflexões, né, pensando nos direitos sexuais e no âmbito das prostitutas. Para mim foi uma surpresa, né, essa perspectiva de alguma delas ativistas de colocar a prostituição como direito sexual, né, e não só olhar os direitos sexuais da mulher, né, e da prostituta. Isso é algo que ainda estou tentando, né, elaborar melhor, assim, mas entendo. E aí você vê que quando também a professora pergunta como se constrói sujeito de direito, elas se constroem, né, porque a gente, como a Alessandra trouxe, a gente também tem uma ideia das prostitutas que adoecem, né? Adoecem fisicamente, adoecem mentalmente pela questão do trabalho. E aí eu acho que é um direito reconhecer como profissão, né? E os avanços que se conseguiram nesse sentido. Mas ainda é isso, a gente vê como o sujeito de direito, ele nasce a partir, né, de não se sentir contemplado e lutar mesmo, né, pelo seu. Então é aquela coisa, não é você só o fato de ser mulher e querer lutar pelo direito da mulher que você está me contemplando, tem mais do que isso. Só que a gente também fica pensando, porque dentro mesmo delas tem as diferenças, como o Richard trouxe. Tem a diferença da mulher negra prostituta para a mulher branca, né, de pele branca prostituta, da recompensa, né, do que elas ganham. Tem essas diferenças. E depois sobre o direito reprodutivo, que aí a gente sempre pensa na atenção primária, né, no papel do planejamento familiar. E aí veio em mente várias situações em que, por mais que se tenha mais opções, não tem mais aquele controle como antes, né, de fazer como é que se chama? Esqueci agora. Né, de toda aquela prática lá
Esterilização. Da esterilização, isso, compulsória. dessa esterilização, então tem várias opções, mas ainda tem uma falha, que aí tem um porquê também, de não se entender o contexto mesmo, né, dessa mulher, dessa família. Então, aí a gente vê alguns comentários tipo, mas tem aqui as opções e a adolescente ainda engravida, né? E essa mulher ainda já está no 6º filho, sabendo que tem a unidade, que tem um planejamento familiar, então não se vai exatamente na causa, né? O que é que leva a um adolescente em uma determinada comunidade engravidar cedo, né? Como eu tive a oportunidade de ver em uma comunidade que era uma questão de segurança. Então, a mulher que tinha um filho numa comunidade violenta, ela se sentia protegida. E as adolescentes já tinham essa ideia de que cedo elas iriam, né, encontrar um parceiro, engravidar, porque se sentiriam protegidas. E aí a importância de, ao se pensar, então, como se falou aqui, né, nos direitos reprodutivos, não tem como também desvincular dos direitos sociais. Tá ótimo. E antes de devolver... peraí, tem mais uma... A Fabiana está pedindo a palavra e vamos dar, mas a gente está ficando fora do tempo, então vou pedir uma intervenção razoavelmente rápido antes de devolver a palavra, tá? Tá bom. Gostaria de agradecer as aulas, tá, professor Richards, Laura. E, assim, a minha intervenção vai levar em consideração o que a Luísa falou, porque, assim, eu trabalhei muito tempo na estratégia de saúde da família, né, e, assim, essa questão da esterilização feminina, principalmente, vou colocar assim, ela tinha uma burocratização muito grande. Eu não sei como é que está o Brasil em relação a, né, comparado a outros países na questão da agenda global, mas, assim, eu acho que particularmente, eu acho que ainda está assim, ainda tem muita burocracia, muito entraves para poder essa mulher, né, ela ter o direito, ela por si só, não digo nem ela com autorização do marido, ou ela porque ela tem que ter 2 filhos, ou porque ela tem que ter uma idade mínima, ela, né, ela ter esse direito somente por ela. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande. Várias vezes eu tive situações de mulheres que elas queriam optar pela esterilização e não poderia, porque elas não estavam de acordo com critérios, né? E só entrando por um outro gancho que também essa leitura me remeteu, eu li os textos, adorei, e aí conforme eu estava lendo até o texto de Correia, eu lembrei de um filme, que eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver, mas era Uma História Severina, não sei se alguém aqui já viu, e eu lembro que na ocasião eu assisti esse filme, e aí ele conta a história de uma agricultora, né, que ela descobre que ela tem um bebê anencéfalo, ela está grávida, e aí ela tem autorização para poder fazer o aborto, né, com 4 meses, e quando ela já estava lá no hospital com tudo certinho para fazer o aborto, aí tem uma decisão do Supremo Tribunal e ela não pode fazer esse aborto. E aí ela teve que prolongar isso por diversas e diversas vezes, indo no hospital e voltando até ter uma obtenção da justiça para autorizar ela, e aí ela só foi conseguir essa autorização já com 7 meses, e aí já não era mais a questão, ela teve que induzir, né, ou seja, ela teve que parir, vamos colocar assim, né, e aí isso envolve toda uma dinâmica, porque ela teve que enterrar a criança, ela teve que comprar roupa, então assim, que é também uma questão da violência, né, e aí no texto ele fala assim, quando são livres as decisões sexuais e reprodutivas e quando elas são tomadas sob situações de coerção, então isso aqui ficou muito assim, né, na minha mente, eu só queria colocar essas situações da questão do Brasil mesmo, como eu acho que ainda está um pouco atrasado, não sei, é a minha opinião. Tá ótimo. Obrigada. E temos muita coisa para vocês responderem, mas eu quero colocar mais uma, porque ficou faltando um pouco. E os homens? Quer dizer, nós temos falado bastante sobre as mulheres, e o homem está lá implicitamente, mas nós não temos falado muito sobre os homens, e especificamente, uma coisa que eu estava pensando, especialmente quando o Richard estava contando um pouco essa história da construção do campo da saúde e direitos reprodutivos, me parece que
depois de Cairo, durante pelo menos uns 10 a 15 anos, talvez meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, talvez até 2010, mais ou menos, tinha realmente um progresso em termos de levantar a questão dos homens, diversos tipos de homem, dentro da saúde e direitos reprodutivos. A gente estava avançando aos poucos, mas a minha impressão, gostaria de estar errado, mas a minha impressão é que na última década meio estagnou essa questão de pensar os homens dentro desse campo. Eu sou curioso saber o que vocês pensam sobre isso. Talvez eu estou deixando de ver alguma coisa que está acontecendo de positivo, mas na minha visão não estou vendo muita coisa positiva. Então, para acrescentar a salada mista que a gente tem de perguntas e comentários, passo a bola primeiro para Richarls e depois para Laura. Realmente, a gente tem muitas, a galera veio ao final, né? Foi esquentando para depois iniciar com mais intensidade. Eu vou ser bem rápido mesmo, porque eu acho que tem muitas questões, de fato, são problematizações que nos fazem pensar para aprofundar a pesquisa. E são complexas de campo. Eu vou começar pelo final, assim, pela pergunta do Richard. Eu me recordo que eu acompanhei um pouco, mais em meados dos 2000, ainda o processo de formação da Política Nacional de Saúde do Homem, né? Eu acho que foi um esforço brasileiro, em âmbito das políticas de saúde, de tentar vincular a categoria, os conceitos de masculinidades, né? De entender homem como um sujeito em vulnerabilização, né? E se você pensasse nos cuidados à saúde em comparação na perspectiva de gênero, né? E uma iniciativa enquanto política pública em âmbito nacional, mas com uma série de problemas. O primeiro de tudo é a participação social, né? Eu acho que parte de uma perspectiva muito mais da academia do que diferente da perspectiva quando a gente pensa o processo de constituição da Política Nacional de Saúde da Mulher, né? Assim, a apropriação já é um indicador muito significativo, assim, de que homens que estão falando sobre saúde do homem, né? Acho que tem assim, um diagnóstico. E aí eu concordo com você que, especialmente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente tem um enfraquecimento dessa discussão que nunca chegou a decolar, né? Eu acho que essa, assim, iniciou um processo em 2000, Cairo, Japão, e Cairo também é muito significativo nisso, né? Porque Cairo tem um parágrafo que é muito usado, especialmente pelos movimentos de discussão de masculinidades em América Latina e Caribe, da participação dos homens, né, na divisão dos trabalhos domésticos, no processo de educação integral sexual, né, saúde integral sexual. Então tem isso ali em Cairo, que induziu uma série de políticas e organismos internacionais para pensar a perspectiva de masculinidades. E no Brasil foi muito beneficiado por isso, assim, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu acho que muito da perspectiva conservadora brasileira atual, né, que pauta não falar mais de igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, o lugar da perspectiva da natureza, eu acho que isso prejudicou muitos avanços nas discussões de pensar, e o foco exclusivo, tentando fazer recorte, da saúde do homem, né, essa discussão de saúde do homem. E aí eu acho que tem movimentos interessantíssimos no Brasil, mas que eu tenho uma certa... Eu acho que ainda está muito situado e tem pouquíssima aderência nacional, mas movimento super interessante. Instituto Papai, se a gente pegasse assim, enquanto sociedade civil, participação, mas eu acho que ainda está muito situado, diferente da perspectiva quando a gente pensa as mulheres, a saúde da mulher, numa perspectiva acadêmica. Eu gostei da colega que trouxe, né, a perspectiva de como o Brasil está muito atrasado, né, em algumas ações e enfoques em direitos reprodutivos, assim. Eu acho que, assim, como eu penso a perspectiva muito numa leitura histórica, né, eu acho que talvez hoje, se eu tivesse que dizer os últimos anos, a gente está mais do que atrasado, a gente regrediu, né? E aí eu tenho muito cuidado com essa análise, porque não é situar um passado numa perspectiva. O passado é sempre melhor, né? A gente olha para o passado com certo saudosismo, né? Tal, até um pouco esquecendo uma série de limitações em direitos. Não, mas é reconhecer, e aí eu trabalhei muito com a Laura até na disciplina dela, um elemento que eu acho que é um elemento central, assim, que é a esperança. Eu acho que tinha
um elemento de esperança na incorporação de políticas em outros contextos que hoje se perdeu. E aí eu acho que isso dialoga com a questão que a Miriam trouxe sobre a linguagem do direito. Se tem uma coisa que eu aprendi na discussão, nessa relação meio dúbia de vai lá e cá, né, o global, o local, no lugar onde eu me situava, né, com a pandemia, o meu local é total em casa, mas onde eu sempre me situei nos últimos 15 anos, com muita intensidade, que, por vezes, tão importante quanto o elemento jurídico, que é importante, tá? Não é um para além do jurídico, não. O jurídico é fundamental. Tão importante quanto a palavra aprovada, ou a vírgula tirada, colocada no documento internacional, a briga que a gente tem, é o elemento aspiracional. Isso eu nunca esqueci, isso para mim é central, né? É central enquanto defesa teórica, defesa de advocacy, reflexão para o campo, né? Tão importante quanto aquilo que a gente consegue colocar no documento, e colocar no documento é muito importante, né? Tem que fazer essa ressalva, é o processo de constituição para se colocar no documento e o que você faz depois que você coloca no documento, né? Quando eu analiso, por exemplo, o que foi o Cairo mais 20 em 2014, os 20 anos do Cairo, a Constituição, para se chegar no processo, começou 3 anos antes, você aprova uma agenda extremamente avançada em América Latina e Caribe, você articula minimamente o terreno das organizações sociais para o campo de populações que estavam desarticuladas em âmbito nacional, você reativa uma comissão no governo federal que estava desativada há 5 anos, você produziu algo que é para além do que está no documento. Quando você pensa no Cairo mais 25, não teve nada disso, né? Então, tão importante, o documento do Cairo mais 25 pode até ser muito mais avançado do que o Cairo mais 20, mas no que tange a aspiração do que foi produzido há 7 anos atrás é muito melhor do que há 2 anos atrás, na minha avaliação e perspectiva. E aí eu acho que dialoga com uma perspectiva bem Foucaultiana, onde eu me situo, que é pensar que a letra da lei, ela, na verdade, ela está na institucionalização, né? É aquele movimento que institui, é um instituído mesmo, e aí eu acho que a reforma psiquiátrica é um excelente exemplo para isso, assim. Você pode acabar com o manicômio, né, produzir uma prática totalmente instituinte, e você pode reproduzir práticas manicombiais dentro de um CAPS. Por si só, esse movimento é direto, né, daquilo que se aprisiona. E aí eu acho que eu finalizaria dizendo isso. Assim, a gente não trabalhou aqui porque não dava, era para apresentar o campo dos direitos reprodutivos, mas eu finalizo com uma questão que algumas pessoas trouxeram, que não dá para pensar direitos reprodutivos, e aí a Sônia Epitkovsky, a Correia, né? Correia e Epitkovsky, as autoras do texto, elas trazem isso de alguma maneira, não com a introdução desse conceito, mas elas trazem isso, as dimensões estruturais. Eu, mais do que nunca, tenho falado sobre justiça reprodutiva, porque eu acho que o conceito de direito reprodutivo, por vezes, não esconde, ainda que eu trabalhe com uma perspectiva integral de direitos humanos, eu sou lá, Viena 93, eu estou muito situado nesse lugar, mas, por vezes, o conceito de direitos reprodutivos, ele pode esconder, se ele não visibilizar muitas dimensões estruturais dos processos de desigualdade, as nossas enormes desvantagens sociais que incidem sobre grupos específicos. Por exemplo, invisibilizando a pauta de gênero na perspectiva das masculinidades. Então, eu gosto muito de trabalhar com justiça reprodutiva, porque eu acho que dá conta das inúmeras desigualdades que a gente tem por aí, por vezes a gente não fala ou visibiliza pouco. Tá ótimo. E justiça sexual e justiça erótica também são categorias que têm sido cada vez mais usadas para pensar no campo da sexualidade também. Laura, microfone. Tá, obrigada. Vou ser bem sucinta, mas queria agradecer também os comentários. E acho muito importante, tanto que a Alexandre e Luísa colocam, e eu queria, igual com o Petchesky faz, é muito importante dizer que eu sou totalmente contra a exploração sexual e o tráfico de pessoas, com movimentos de prostitutas também. O que acontece é que os termos, às vezes, são confundidos, a exploração sexual com a prostituição, como o tráfico e a prostituição.
E aí o que acontece é que mais foco é dado nos lugares mais públicos, por exemplo, Copacabana, né, ou os lugares onde as mulheres estão trabalhando, né, com o consentimento delas, e que é muito mais fácil de invadir e fazer um espetáculo grande para a sociedade ver, em vez de situações onde, de fato, uma exploração sexual terrível está acontecendo, e muitas vezes com a própria polícia ou milícia. Então, acho que né, é muito importante, acho que dizer isso, porque de jeito nenhum há uma defesa disso, muito pelo contrário, toda essa luta é para distinguir as coisas de uma forma para poder lutar contra, de fato, onde há violações de direitos humanos, onde as pessoas estão trabalhando sem consentimento. Então, acho que isso é muito importante falar disso. E outra coisa que você falou, que também essa visão, né, do Brasil é a mulher brasileira, eu acho que muitas mulheres, muitas amigas minhas brasileiras também reclamam disso, sobretudo com amigas nos Estados Unidos estudando, todo mundo acha que sou puta, tem essa visão. Então, acho que e são feministas, acho que isso é realmente um ponto importante, que isso contribui muito até por essa raiva, né, que tem sobre esse preconceito, né, com as mulheres brasileiras, e ao mesmo tempo eu lembro da Gabriela ser perguntada um pouco sobre isso, e ela diria, mas há um estigma, né, sabe, o problema são os homens, né, que estão falando, sabe, e o problema é que as mulheres que transam por dinheiro, ou que transam porque querem, enfim, são estigmatizadas, sabe? Então, continua sendo uma questão moral aí, um desejo de não ser associado com que é diferente, é um problema do Estado promover, como o Estado brasileiro promoveu isso, não estou defendendo isso. Mas estou falando que dentro dessa perspectiva dos direitos sexuais, há uma ideia de que também é problemático o estigma que carrega a prostituta, porque se a prostituta não fosse estigmatizada, um homem jamais trataria uma mulher com tanto desrespeito por achar que é prostituta. Então, o problema não é a prostituição, o problema é a atitude de achar que por ser prostituta, todo pode. E aí, nesse sentido, queria só fechar dizendo que se, como a prostituição existe na sociedade, existe racismo, né, na prostituição, e eu acho que é muito emblemático que essa cartaz de Jesus, que uma mulher negra foi censurado, embora ela não está falando, o que foi censurado, primeiro eu sou feliz sendo prostituta, que aí eu até, assim que eu vi, eu falei, isso vai sair do ar em 24 horas, e saiu. Mas Jesus, por que falar que não respeitar as pessoas como elas são uma violência? Porque algumas foram refeitas pelo governo, mas essa não. Então, acho que as vozes das mulheres prostitutas negras também têm sido silenciadas. E aqui, por isso, eu faço questão de colocar o Lídia Siqueli, uma prostituta negra que fundou a primeira associação de prostitutas no Brasil. Então, quem na mídia deu mais ibope, a Gabriela tomou, né, também. A Gabriela tinha uma posição que ocupou, né, por ser quem ela era e as discussões dela. Mas acho que também há prostitutas negras dentro do movimento com muita força, e elas são invisibilizadas em muitos espaços por conta do racismo estrutural. Então, acho que a gente só tem que manter as coisas, e o racismo estrutural existe em tudo, como o machismo, e ninguém fala de acabar com a família ou acabar com o trabalho, porque há racismo nas estruturas de trabalho. Por que a gente usa isso para motivo para dizer que tem que acabar com a prostituição? Sabe? Então, é um pouco de como as coisas são utilizadas, eu acho que no fundo é uma questão moral e do estigma. Mas queria reforçar que todas essas lutas contra o racismo e contra o sexismo e contra o machismo são fundamentais também na luta das prostitutas e contra a exploração sexual, sobretudo. Tá ótimo. Eu queria agradecer os dois e a turma toda pela discussão hoje. Escutando essa última rodada, eu tenho trabalhado nas últimas semanas a questão da construção da ignorância, que eu acho que é uma questão que, no meio do Covid, a gente precisa pensar bastante. E, de fato, o que eu acabei descobrindo é que há um campo de estudo sobre ignorância bastante grande e interessante. A construção social da ignorância é tão importante quanto a construção social do conhecimento, e há epistemologias da ignorância, e tem um uso
estratégica da ignorância também. Eu pensei sobre isso quando a Laura estava comentando sobre como termos são confundidos. Muitas vezes é sem querer, mas outras vezes é intencionalmente. E da mesma forma que a ignorância é construída intencionalmente por fins estratégicos de conseguir determinadas metas políticas, pessoas, a gente está vendo isso quase todos os dias com as lideranças políticas brasileiras e de outros lugares,